Fala, meus amigos do YouTube, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estou aqui de volta para falar para vocês hoje sobre esse equipamento aqui, ó. É o adaptador de VoIP da Intelbras. Mas para falar sobre esse equipamento, eu preciso falar um pouquinho sobre a história do VoIP. Para vocês que não conhecem, ou até você também que conhece um pouco, mas não tem uma profundidade, o VoIP é um sistema que apareceu no Brasil lá no meado dos anos de 1995. Esse sistema foi trazido pelo aplicativo, só que a dificuldade é que não tinha muita qualidade de internet. Mas mesmo assim, os donos de grandes empresas que precisavam fazer ligações interurbanas, internacionais, começaram a tentar usar esse equipamento para que viesse diminuir as suas contas telefônicas. Embora naquela época as dificuldades de telefonia era bem maior, até porque a telefonia era muito cara. Para você fazer ligações internacionais e nacionais ou interurbanas, trazia um custo muito alto para as empresas. E como a gente sabe, as empresas trabalham para que consiga diminuir os seus custos. E nesse caso, no ano de 1995, apareceu aqui os aplicativos para VoIP. Só que a dificuldade era, primeiro, que as velocidades de internet não era tão boa, ou seja, toda vez que você instalava o VoIP, você começava a ter delay. Delay, pessoal, ou delay para algumas pessoas, é uma forma de atraso de comunicação. Como o VoIP é totalmente dependente da internet e a nossa velocidade de internet não era velocidade legal como temos hoje, a dificuldade era que a comunicação tinha um retardo muito grande. Isso quando funcionava. Cansei de pegar várias vezes situações de cliente que tinham VoIP e não conseguia funcionar o seu VoIP perfeitamente. Já naquela época, já tínhamos adaptadores de VoIP, entendeu? De outras marcas importadas, até da própria Intelbras, para que conseguíssemos transformar o seu VoIP, que é o Voz sobre IP. Na verdade, VoIP, pessoal, é um protocolo de voz sobre a internet. Começávamos a tentar configurar o VoIP do cliente para funcionar nos PBX, nos telefones analógicos. O que acontecia? Os adaptadores, também naquela época, recebiam a internet e transformavam a sua internet em voz analógica, ou seja, voz que podiam ser usadas nos PBX. E naquela época, o PBX analógico estava em alta, só que o cliente precisava que o seu VoIP funcionava nos PBX. Porém, com toda a dificuldade de internet, era terrível o funcionamento desses VoIPs. Mas ao passar do tempo, a internet foi melhorando. Daí veio também os aplicativos como Orkut, né, na época, e outros aplicativos Messages que começávamos a usar também esses VoIPs. Interessante, pessoal, que muita gente começou a usar esses aplicativos já há um tempo atrás e não sabia nem o que estava usando, não sabia que estava usando o VoIP. Como o pessoal tinha dificuldade da informação, o VoIP já era usado por muita gente, como os Messages, mas não sabiam o que estava usando, como também hoje. Tem muita gente que não é ligada à tecnologia, que não gosta muito dessa área, que usa o WhatsApp, usa o Facebook, usa o Instagram, o próprio Instagram, para conversar e nem sabe que nisso está usando um serviço por nome VoIP, que nada mais é a transformação de voz sobre IP. Para ficar a grosso modo, você consegue falar através da internet. E chegando nesse assunto aqui, o que acontecia? Para a gente falar sobre esse equipamento. Com o passar do tempo, a telefonia começou a baratear. Começaram a fazer planos, criar planos, vieram outras operadoras e até através do próprio VoIP começou a baratear a telefonia. Então não era mais interessante as pessoas usarem aqueles VoIP, inclusive compravam aqueles pacotes, usavam sites internacionais para comprar aqueles VoIPs, aí você configurava
e eles pagavam a taxa. Eu sei que na época não era caro realmente. Você fazer uma ligação através do VoIP, a economia era bastante grande. Então era mais interessante, mesmo com a dificuldade de comunicação, usar o VoIP, porque o valor das ligações ficava realmente muito mais barato. Então as pessoas começaram a usar esse sistema, com toda a dificuldade, como eu disse antes. Mas começaram a usar. Só que, como eu falei antes, a telefonia foi barateando, várias operadoras. Também começou a aparecer as operadoras de celular, baixando os preços. E as pessoas começaram a deixar esse sistema mais de canto para empresas. Porque a telefonia ficou baixa, ficou com custo baixo. As pessoas começaram a usar a telefonia para fazer suas ligações internacionais e deixou de canto mais esse tipo de VoIP com adaptador para os PABX. Só que com o passar do tempo, o que está acontecendo hoje? Hoje, as operadoras não estão mais usando os pás metálicos ou as linhas convencionais. Por quê? O custo, a manutenção. E aí o que acontece com as empresas hoje? Por exemplo, na nossa região aqui, quem opera aqui é a Oi, a operadora Oi. Eles não têm mais par metálico, não dá mais manutenção. O que acontece hoje? Estão transformando as suas linhas telefônicas em VoIP. Voltou novamente com tudo o sistema VoIP. Por exemplo, o cliente tem uma linha telefônica e essa linha telefônica é par metálico, não funciona mais. Eles transformam essa linha em VoIP. Só o que acontece? Muita gente ainda hoje usa ainda tem PABX analógico, ou seja, precisa do adaptador, onde entra o adaptador novamente, para transformar essa linha VoIP da operadora e jogar ela para o PABX. É daí que hoje está entrando novamente em evidências esse tipo de adaptador, para você pegar sua linha VoIP da operadora e transformá-la em saídas analógicas. Vou mostrar para vocês aqui. Saídas analógicas para que venha funcionar no seu PABX. Então, gente, o que acontece? Uma coisa que era do passado, que foi extinto por causa dos valores das operadoras, pelo baixo custo das ligações, hoje está se tornando à tona porque as operadoras estão transformando as suas linhas telefônicas em VoIP. Inclusive, tem um caso que eu fui ao cliente e o cliente tinha uma linha telefônica. A Oi não deu mais manutenção. Eles fizeram uma portabilidade para outra operadora. Só que a operadora forneceu para ele uma linha VoIP direto no seu computador. Mas a empresa não ia poder ficar usando a linha do computador para o funcionamento da sua empresa. Aí o que acontece? Tivemos que configurar num aparelho desse um adaptador. Eu estou na mão aqui com o Intelbras ATA 200 e a partir daqui a gente jogou a sua linha telefônica para o PABX e seu problema foi resolvido. Outra situação interessante, vou até fazer um vídeo depois, existe outra possibilidade de você usar sua linha telefônica no PABX, que é através da interface celular. Você faz uma portabilidade, transforma a sua linha telefônica para um chip e existe no mercado a interface celular. Você joga o seu chip na interface e ela transforma a sua linha do chip em linha analógica e funciona também no seu PABX. Só que acontece o seguinte, algumas cidades da nossa região não aceitam portabilidades de linhas fixas para chip. Então por isso que o ATA é a solução para resolver problemas de VoIP, problemas na sua linha telefônica. Quando você fizer a portabilidade e aparecer lá VoIP, você precisa instalar um adaptador, tá? Para que você venha transformar a sua linha VoIP em saída analógica e instalar no seu equipamento telefônico. Ou tanto pode ser no seu telefone normal, ou pode ser também no seu PABX, mas precisa-se do adaptador para que você venha transformar o seu VoIP em linha telefônica. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se houver alguma dúvida, comente, compartilha
dê seu like, aperte o sininho nas notificações. Valeu!